bom é que aqui nós podemos tirar essa máscara, ai, coisa boa. Mas é necessário, né? Bom, queridos, primeiro, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor. E eu estava sentada ali pensando naqueles 2 degraus, porque hoje bati com o meu dedo lá na casa da mamãe, na parede. E eu falei, eles estão doendo até dizer, como eu vou subir aqueles 2 degraus ali? Mas aí dei a volta aqui, que tem uma plantinha ali. Eu falei, qualquer coisa, a plantinha está ali. Bom, queridos, o nosso Deus é tremendo e maravilhoso. E o nosso irmão que estava aqui, ele diz, né, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Esse é esse Deus que é lindo, tremendo, maravilhoso. E mais uma vez nós vamos elevar ao Senhor uma oração. Quero pedir a Deus que Ele possa trazer as nossas mentes cativas à voz do Espírito Santo de Deus. Paizinho, fala conosco, Senhor, de uma forma muito, muito, muito especial, sobrenatural. Meu Deus, que o Senhor possa, Senhor, trazer as nossas mentes, Senhor, cativas à voz do Teu Espírito Santo, Senhor. Fala conosco, Senhor, a começar em mim, Pai. Nós nos colocamos nas Tuas mãos, reconhecemos que não somos nada, Senhor, mas o Senhor é tudo, e todo o poder Te é dado nos céus e na terra. E nós cremos, Senhor, que Tu podes operar aqui nesta noite, ali, Senhor amado, aqueles que estão ouvindo pela internet, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, a cada um nesta noite, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, nós vamos estar falando de um texto que eu acho muito lindo na palavra de Deus. A Bíblia, ela é linda. Mas esse texto é um texto que tem falado muito ao meu coração. É um texto de 2 Crônicas 20. Você vai deixar aí aberto, que nós vamos passear um pouco nesse texto. E esse texto tem falado muito ao meu coração. E é interessante que nós vivemos tempos, e nós intitulamos esta mensagem de Tirando os empecilhos da bênção. Quem aqui, né, nessa noite, poderia dizer que nunca passou por nenhum momento ou uma situação difícil? Eu tenho certeza que já passei por muitas e continuo passando. E creio que isso acontece na vida de todos nós. Todos os momentos nós temos que tomar decisões. E existem decisões que elas são urgentes, elas não podem esperar. Às vezes você tem decisão que você tem que tomar com relação à sua família, com relação ao seu trabalho, com relação ao seu relacionamento, com relação a amizades, com relação aos seus filhos, a pais, com relação aos seus estudos, enfim. Sempre, em todo momento, temos que estar tomando decisões. Creio que todos nós passamos por algo semelhante e difícil. E nesse momento nós queremos falar algo que traz para nós nesse texto um aprendizado tremendo. O que fazer, que decisão tomar. Às vezes nós falamos, não sei se eu vou e faço, não sei se eu espero, oro, ajo, enfim. Às vezes colocamos muitas coisas em nossas mentes e ficamos pensando o que fazer. E esse texto do Antigo Testamento, ele descreve em um momento na vida do povo de Deus, em Judá, sob o comando do rei Josafá, quando os inimigos se levantam tentando destruir, e mesmo ele sendo o rei de um grande exército, ele teve muito medo. E faltou ali naquele momento aquela capacidade de decidir, porque ele foi buscar um auxílio tremendo. E nós vamos estar falando sobre isso. Nós vamos estar lendo esse texto, e é interessante que o medo, ele é um empecilho, mas o medo, ele pode também paralisar você. Ele pode tirar a sua força. Ele pode também fazer você buscar solução na sua própria força e não, às vezes, na força que você deveria buscar, que é a de Deus. E também há aqueles que no momento do medo colocam, né, todo o sua fé, sua confiança no Senhor. Ele passa a ser o seu braço, o Senhor Jesus. E o medo,
ele acontece na vida de todos nós. Tem o medo natural, aquele medo que nos protege, e tem aquele medo que realmente chega a ser doentio, que vai trazer para você fobias, que vai trazer para você ansiedade, que vai trazer para você doenças. Mas nós precisamos vencer o medo. E foi assim que aconteceu na vida de Josafá. Ele passou naquele momento do medo a buscar o Senhor. E isso juntamente com toda a nação. E esse texto vai nos falar justamente sobre isso. Que no momento da dificuldade ele entendeu o que precisaria ser feito. Então nós vamos começar aí no versículo 1, que diz assim: E sucedeu que depois disto, então é 2 Crônicas 20, para quem não pegou. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Vamos parar aqui um minuto. Primeira coisa que nós vemos aqui nesse texto é que Josafá teve medo, ele temeu. Mas ele não saiu correndo, resolvendo fazer aquilo que fosse na força dele. Naquele mesmo momento ele entendeu que essa ajuda poderia vir do Todo-Poderoso, daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. E ele vai então e ele apregou um jejum. Quando, queridos, nós estamos vivendo momentos de luta, de dificuldade, é muito importante parar, orar e jejuar pelas suas lutas e pela sua dificuldade. Existem batalhas que nós só vencemos com o jejum e a oração. E nesses momentos é necessário pararmos e reconhecermos nossos pecados, nossos erros, fazer um balanço em nossas vidas, verificar se existe algum mau caminho em nós, nos arrependermos diante do Senhor, assumir nossas fraquezas, nossos erros, confessarmos ali diante do Senhor, dizer ao Senhor: porque em nós não há força, estamos diante de Ti, Senhor, e não sabemos o que fazer. É importante dizer: Senhor, eu não sei o que fazer, eu não tenho a força, mas na Tua força eu posso seguir, eu posso, Senhor, vencer esses empecilhos que estão na minha vida. Me ajuda, Senhor, a vencer. E foi isso que Josafá fez com o povo. O povo veio de todo canto ali para se reunir junto como nação e clamar ao Senhor. Quem dera, né, que a nossa nação pudesse se reunir como nação e de verdade clamar ao Senhor. Já teríamos visto milagres acontecerem tremendamente sobrenaturais. Também no versículo 5 e 6 que nós vamos ler, Josafá era rei sobre todo Judá e, portanto, tinha tudo diante de si mesmo, mas ele precisava primeiro aprender a aceitar, reconhecer a soberania de Deus, o soberano, o todo-poderoso, e isso diante de toda a nação. E é isso que ele faz, ele reconhece a soberania de Deus, e aí ele clama ao Senhor. O Senhor tem o poder e não há nação alguma que possa resistir-lhe. E aí lá no versículo 5 ele diz assim: e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. E ele começa a
clamar a esse Deus que é todo-poderoso? Será que temos reconhecido que Deus está de fato controlando tudo nos nossos dias? Será que Deus está mesmo no controle de tudo? Eu acho que muitos têm perguntado isso nestes dias. Talvez, em alguns momentos, você faça essa pergunta. Mas nós precisamos entender que nós vivemos dias difíceis. Temos visto aí esse vírus que tem assolado, doenças que têm ceifado vidas. Deus tem recolhido muitas pessoas. Não pensam que Deus está fora do controle, Ele está no controle. E nada acontece sem que Ele esteja. Tudo é com a permissão dEle, tudo tem um propósito, mesmo quando nós não entendemos. Essa semana que passou, nós conhecemos um pastor que aqui no Brasil é chamado de apóstolo, e ele estava sempre na América, ali numa igreja chamada Life Point, onde ele era um mentor daquele pastor, onde aquele pastor, tudo que precisava, ligava e pedia conselho a ele. Paulo Tércio, eu não sei quem ouviu falar, mas ele foi, apegado aí dessa doença do Covid, e ele não resistiu. Com 50, não sei se 56, 57, 50 e alguma coisa, novo, considerado novo, mas ele não resistiu. Com uma igreja de 3.000 pessoas, com outra igreja no outro estado, com 2.000 pessoas aqui no Brasil, uma pessoa que estava sempre pregando, estava sempre ali nos Estados Unidos, e aprove o Senhor levá-lo. E alguns me perguntaram, mas como pode? Esse homem pregava para todo canto. Vontade de Deus. Dá para entender? Não, mas temos que aceitar. Porque Deus tem propósito em todas as coisas. E muitos Deus tem levado. Às vezes não só de Covid, mas com outras enfermidades. Deus tem levado a muitos. E este é um momento de muita angústia. É necessário, queridos, quando vivemos momentos difíceis, trazermos à memória os feitos do Senhor em nossa vida. Os livramentos que nós já tivemos. Os momentos difíceis que já superou em nossa vida. Precisamos crer e aceitarmos a soberania de Deus sobre as coisas. E às vezes, quando estamos vivendo esses momentos, não é tão fácil entender que o nosso Deus é soberano e que Ele tem um controle nos céus e na terra. Quando falamos nos céus, porque são 3 céus, você vê o primeiro, o segundo e Deus habita no terceiro céu. E Ele tem um controle de todas as coisas. Lá no Salmo 24, de 1 a 5, ele diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Queridos, a nossa vida não se limita a essa terra. Nós estamos aqui de passagem. É um tempo. O meu tempo pode acabar hoje à noite, o meu tempo pode acabar amanhã, o meu tempo pode durar anos. Não sabemos, mas é um tempo. E o que precisamos é estar preparados para encontrar com o Senhor no dia que Ele nos chamar. Seja pela morte, seja pela volta dEle, seja pelo final dos tempos, enfim, nós precisamos estar preparados. É importante entendermos o significado de termos Jesus em nossa vida pessoal. Jesus Cristo, Ele deu a sua vida com preço por esse mundo caído. Ele é a boa notícia que precisamos para restaurar nossas vidas. Jesus, mais do que qualquer coisa que se
parte de nossas vidas e construir um relacionamento com Ele é fundamental. E Ele quer construir um relacionamento com você. E Ele diz ali em Romanos 10, 9, Ele diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Está lá em Romanos 10, 9. Em Romanos 6, 23, ele diz: pois o salário do pecado é a morte. É por isso que a morte existe, por causa do pecado, porque o pecado é que reina nesta terra. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, enquanto estivermos nessa terra pecaminosa, nós vamos passar um dia pela morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É a vida eterna que Ele nos garante. E aí, continuando ainda no texto de Josafá, de 2 Crônicas 20, nós podemos tirar mais uma lição ali, de 7 a 12, quando Josafá recorda o passado, lembrando da fidelidade de Deus. Eu quero que o Senhor se lembre do que aconteceu quando o Senhor mesmo tirou o povo do Egito com mão poderosa e trouxe a essa terra prometida. Ele começou a lembrar tudo aquilo que Deus tinha operado ali na vida do povo, quando o povo era escravo, quando Deus tirou o povo do Egito, quando Deus levou o povo para a terra prometida. E aí ele começa a dizer no versículo 7: porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste passar a Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Gente, olha que lindo, é maravilhoso esse texto. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo: aquele povo lá de Amon, de Moabe, das montanhas de Seir, na época quando o teu povo saiu do Egito, o Senhor os poupou. E agora eles vêm em grande multidão para nos atacar e tirar aquilo que o Senhor nos deu. Queridos, há momento na vida que você precisa lembrar ao Senhor as promessas que Ele tem na palavra para a sua vida. Para isso você precisa conhecer a palavra. Você precisa conhecer o que a Bíblia nos garante, o que ela nos dá. E no momento da sua luta, da sua dificuldade, você precisa trazer à memória o que a palavra diz. E é isso que o Josafá está fazendo nesse momento. Ele está trazendo a lembrança de Deus. Não é que Deus não saiba, mas ele coloca aquilo que a palavra diz. E há o poder na palavra do Senhor. E aí ele coloca ali: mas Senhor, e agora, né, nós não temos força, nós não podemos lutar contra essa multidão, mas os nossos olhos estão postos em Ti.
E é isso, queridos, no dia da luta que você precisa dizer: Senhor, eu não tenho força, mas os meus olhos estão postos em Ti. E é no Senhor, e é na Tua força que eu vou enfrentar essas lutas e essas dificuldades. E o Senhor vai me socorrer, o Senhor vai me ajudar. Era um álbum de recordações que estava sendo aberto naquele momento por Josafá, diante de Deus. E o que você precisa fazer nesse momento, e não sabe o que fazer em relação ao seu emprego, a sua vida, aquela dificuldade que você está vivendo, você vai colocar diante do Senhor, lembrando que a palavra garante de tantas promessas, de tantas coisas que Deus coloca. Tem um hino lindo do cantor cristão, que nós cantamos, e ele diz assim: quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, diz-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Se você olhar, você vai ver quantas coisas Deus fez na sua vida. Quantos livramentos Ele já te deu, quantos momentos Ele agiu na sua vida. Não é agora que Ele vai te abandonar, não é agora que Ele vai te deixar. Não, Ele está aí, Ele quer te socorrer. Lembre-se, se Deus é por nós, quem será contra nós? Está lá em Romanos 8. Depois você lê esse texto de 31 a 39, é um texto lindo também da palavra. E Deus quer te surpreender. Em meio a toda aquela aflição que Josafá e todo o povo estavam vivenciando, era necessário perceber a voz do Espírito. Esse é um outro segredo, perceber a voz do Espírito. Ali ele diz: não temais, calma, aquieta o seu coração. Ou como poderá ouvir e discernir a voz do Espírito de Deus? Afinal, o caminho por onde deverá passar, você nunca trilhou antes. Na hora da dificuldade, nós precisamos parar, precisamos ouvir e buscar a Deus em orações e através da sua palavra, sermos orientados sobre a decisão a ser tomada que vem do Espírito Santo de Deus. Queridos, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você recebe o Espírito Santo de Deus. O Espírito habita em você e Ele fala com você. Ali no versículo 14, então, de Crônicas, ele diz assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Naquele tempo, querido, é muito importante entender. Não é como hoje. O Espírito Santo descia para falar em momentos necessários. Hoje é diferente. O Espírito Santo está em nós. Olha que lindo. Após Jesus, subir aos céus, Ele prometeu que viria um, que era o Consolador, que estaria habitando aqui na terra.
E hoje nós temos o Espírito Santo permanente aqui na terra, em nós, naqueles que têm Jesus em suas vidas. A ação é diferente, mas o mover é o mesmo, porque Ele já está aqui. Naquele momento Ele desce, era no Antigo Testamento, e a cada momento que precisava, que Deus queria falar com o povo, o Espírito descia e trazia a mensagem ao povo. E hoje o Espírito já está aqui. Ele diz assim, João 16:7, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E foi isso que Jesus fez. Queridos, Deus pode também falar através de pessoas que tiveram experiências parecidas com a sua. Ele pode trazer mensagens através da palavra, através de uma pregação, através de um irmão, através de alguém. Ele usa de várias maneiras para falar conosco, mas nós precisamos estar atentos para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E Ele quer falar conosco a cada momento. É preciso parar para que possamos ouvi-lo com nitidez e assim nos alimentarmos com a voz de Deus, falando em nossas mentes e corações. É preciso orar. É preciso colocar as nossas lutas diante do Senhor. Ali no versículo 18, 19, uma vez que Josafá ouviu a promessa do Espírito Santo, ele se prostrou com todo o povo, com o rosto em terra, e adorou ao Senhor, ou seja, rendeu-se à sua vontade. Ele diz assim, versículo 18, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando-o. E levantaram-se os levitas dos filhos de coatitas. Levitas eram os que eram os responsáveis pela adoração. Era eles que levavam o povo a adorarem. Agora mesmo tivemos aqui uns levitas, colocando aqui diante do Senhor a adoração. São levitas, dos filhos de coatitas e dos filhos de coratitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel, com voz muito alta. Olha que lindo, queridos. Então Josafá, como rei, se prostra com o rosto em terra e começa a adorar o Senhor e a entender que ele era o rei, mas ele não era nada. E se não fosse a misericórdia de Deus, eles estariam consumidos e estariam derrotados e mortos, todos, porque eles não tinham um exército para lutar ali no mesmo nível que vinha aquele exército. E o verso 20 descreve esse ato, quando ele diz, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos profetas e prosperareis. Na hora em que soubermos o que fazer, devemos dizer, Senhor, estou diante de uma batalha que eu não posso ganhar, na qual não posso pelejar. Eu sou incapaz, por isso vou me render à sua vontade, não importa o que aconteça. É isso que Deus quer ouvir de nós. Senhor, eu não sou capaz para vencer essa peleja, mas o Senhor, da mesma maneira que venceu lá com o povo de Israel, o Senhor pode vencer por nós. É se prostrar. Esse ato dele se prostrar, simboliza a submissão ao poder, autoridade, soberania ao Deus vivo. Eles viram o poder e a majestade deste Deus que luta por nós, que guerreia por aqueles que o buscam, que entendem que tudo isto tira os empecilhos da nossa bênção. E no versículo 24, já terminando, ele diz, nisso chegou Judá à atalaia do deserto e olharam para a multidão
E eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. Eles lutaram uns contra os outros, sem entender por que estavam lutando daquela forma. É só o poder de Deus, não tem explicação. É só esse Deus tremendo. E quando o povo chegou, não tinha nenhum vivo, estavam todos mortos, e era uma multidão de corpos. Agora já pode sorrir, cantar, louvar, sabendo que o seu vale de morte já foi transformado em vale de bênção. E é isso que Deus quer que nós entendamos. Ele pode transformar um vale de morte em vale de bênção, enquanto aqui estivermos, enquanto Ele não nos chamarmos. E ele diz assim: e ao quarto dia se ajuntaram, lá no versículo 26, e ao quarto dia se ajuntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar o Vale de Beraca até o dia de hoje. Aleluia! A Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Queridos, Deus quer que você pare de reclamar, pare de murmurar, pare. Não é isso que vai te levar a ter experiências com o Senhor. Não é isso que vai te levar a viver uma vida diferenciada. A vida diferenciada é quando você começa a louvar. Quando você diz: essa peleja não é minha, mas é tua. Mesmo que demore, Senhor, eu não te largo. Mesmo que demore, eu creio que o Senhor vai fazer justiça, que o Senhor vai operar, que o Senhor vai mover na minha vida para a glória do teu nome. Não desista, não desista, não deixa que os empecilhos tirem essa maravilhosa glória de Deus de poder operar na sua vida. Nós vamos orar e vou passar, para o próximo momento. Eu sei que nós vamos ter um momento agora de oração, mas eu queria nesta noite dizer para você, você que tem passado por tantos momentos de olhar e ver tantos empecilhos, fica de pé no seu lugar e diz: Senhor, eu creio que você pode pelejar por mim. Eu creio, eu quero essa vitória. Da mesma maneira que o Senhor pelejou por Josafá, por todo o teu povo, sendo o Senhor amado, justo, operando maravilhas. Deus, eu creio que o Senhor vai tomar minha causa. Eu creio que o Senhor vai abrir uma porta de trabalho para mim. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai fazer algo sobrenatural na minha vida. Eu creio, eu quero, meu Deus. Eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. Pai, toma nossas causas, Senhor. Causas em justiça, causas, Senhor, dos nossos filhos, causas, Senhor, de nossos netos, causas, Senhor, de nossos maridos, esposas, causas, Senhor, ó Deus querido, toma elas nas tuas mãos. Ah, Senhor, a peleja é tua, não é nossa. É o Senhor quem vai pelejar por nós. Senhor, perdoa os nossos pecados. Senhor, revela a nós, Senhor, aquilo que está errado, aquilo que não tem te agradado, Senhor, para que possamos, ó Deus, cumprir aquilo que é o teu querer. Buscar a tua face, ó Deus, jejuar, orar pela nossa causa, Senhor, e termos a certeza que o Senhor fará maravilhas, que o Senhor fará esse vale de morte virá em vale de bênçãos, que o Senhor trará, Senhor, o consolo do teu Espírito quando perdemos alguém, quando, Pai, sofremos, choramos, porque alguém que amamos tanto, Senhor, foi levado. Mas, meu Deus, entendemos que o Senhor tem propósitos e o Senhor é soberano e todo poder te é dado nos céus e na terra. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Deus abençoe. Podeis sentar, queridos.